Se você tem muitas pendências na sua vida, nunca sabe qual é a primeira coisa que você tem que fazer, nem se deve fazer todas elas ou não, esse vídeo é para você. Esse é um pequeno resumo do livro A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen. O título original em inglês é Getting Things Done. Eu vou fazer um pequeno resumo desse vídeo, trazendo algumas técnicas de organização pessoal para você limpar aquela lista de coisas a fazer que fica na sua cabeça e fazer acontecer. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu tô aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Concurseiro desorganizado não é aprovado, então vamos lá. O livro ensina um processo de 5 etapas para você limpar a sua mente de afazeres, organizá-los e fazer acontecer. O primeiro passo é capturar. O segundo passo é esclarecer. O terceiro, organizar. O quarto, refletir. E o quinto, agir. Vou explicar aqui um pouquinho passo a passo. Capturar é basicamente despejar as ideias. Vamos imaginar o seguinte, seu cérebro é como um computador com uma memória RAM limitada. Ele não é muito bom em fazer várias coisas ao mesmo tempo ou ficar lembrando de um monte de pensamento diferente. A etapa, então, de capturar trata de tirar tudo isso, sim, tudo da sua cabeça e colocar em um lugar específico. Pense nesse lugar como uma espécie de depósito para todas as suas ideias, suas tarefas, responsabilidades, sonhos e até preocupações. Pode ser um caderno físico, uma folha de papel, pode ser um gravador de voz, se você está andando por aí, ou um aplicativo como o Evernote. O segundo passo é esclarecer. É como se fosse o chapéu de Harry Potter que vai determinar para qual casa que vai aquela ideia. Depois de colocar tudo no depósito, no seu papel, no Evernote, é hora de entender o que cada um desses itens significam para você de verdade. Faz a si mesmo a seguinte pergunta: isso é algo que você deve ou que você pode realmente fazer algo a respeito agora? Se a resposta for sim, então defina qual é a próxima ação física que você precisa tomar para avançar com essa tarefa. Se não for algo que você pode fazer agora, tem 3 opções. Jogue fora, se não tiver utilidade, arquive para consultar depois, ou deixe para mais tarde se acha que pode ser importante futuramente. Recapitulando, o primeiro passo é definir. Tem alguma coisa que você possa fazer sobre aquilo? Sim ou não? Opa, é sim. Beleza, já começa a selecionar ali a galera do sim, que você pode fazer alguma coisa a respeito. Não é algo que eu possa fazer agora. Então o ideal é você separar aquilo ali numa ficha diferente, num to-do list diferente, algo que vai ser consultado futuramente, porque agora não dá para fazer nada. O terceiro passo é organizar. É o seu centro de comando pessoal. Depois de esclarecer as coisas, é hora de organizar as tarefas que podem ser realizadas. Isso pode envolver colocá-las em diferentes listas com base no contexto. A palavra-chave aqui é contexto em que essas coisas podem ser feitas. Eu vou explicar mais adiante. Você também pode definir prazos ou prioridades. Para tarefas maiores que exigem mais de uma ação, a gente vai usar o rótulo projeto e vai dividir em tarefas menores. Eu vou falar sobre isso mais à frente. O quarto passo é refletir. É a sua revisão semanal de como as coisas estão indo. Toda semana, tire um tempinho para revisar e atualizar o seu sistema, tá? Isso não é só uma questão de manter a sua lista limpa, é sobre reavaliar os seus objetivos e as suas prioridades. Quais tarefas você conseguiu concluir? O que precisa ser modificado? O que vem por aí que você já precisa se preparar desde agora? Essa revisão semanal é importante para você manter as coisas nos trilhos. Não adianta só dar uma organizada e tchau. A vida é feita de mudança de prioridade, de coisas novas que surgem, então você tem que estar sempre acompanhando. O quinto passo é agir. Just do it. É hora de colocar as mãos na massa. Essa é a fase da execução. Como você passou um tempo organizando e refletindo, pode confiar no seu sistema para orientar suas ações diárias e momentâneas. Você vai se sentir mais no controle e menos estressado, porque não vai ficar o tempo todo se perguntando o que deveria estar fazendo. Você vai notar que no primeiro passo, quando você despeja as ideias, a fase de captura, você já vai começar a ficar mais leve, mais tranquilo. Porque tem muita coisa que você sabe que você tem que fazer, essas coisas ficam zanzando na sua cabeça e fica sempre aquela sensação de que algo está ficando para trás, algo que você deveria estar fazendo e não está fazendo. Então, só de jogar tudo no papel, você já vai se sentir melhor. Esse primeiro passo vai ser bem interessante para você já reduzir a sua própria ansiedade e aquela sensação de que está tudo indo para o inferno ao mesmo tempo. Eu vou explicar algumas das fases mais em detalhe agora, quer dizer, daqui a alguns segundos, mas antes eu preciso falar da regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos é bastante simples. Se uma tarefa vai levar menos de 2 minutos para ser feita,
faça imediatamente. Essa regra corta a procrastinação e a fadiga de tomar decisões. Eu devo fazer isso ou aquilo. Não, vai durar menos que 2 minutos, pega e faz. A energia mental e o tempo que você gastaria pensando sobre a tarefa ou o risco de esquecê-la completamente, muitas vezes superam o esforço de simplesmente pegar e fazer. Lembra que lá atrás eu mencionei a palavra contexto? Pois é, a gente vai dar uma organizada nos seus afazeres baseado no contexto. Em que aquilo está metido. O sistema GTD, que é o Getting Things Done, como é conhecido esse sistema, né, pelo título original do livro, sugere que você não tenha uma única lista gigante de coisas a fazer. Em vez disso, as tarefas devem ser organizadas em diferentes listas de acordo com o contexto em que podem ser realizadas. Por exemplo, coloque todas as tarefas que exigem o telefone em uma lista chamada ligações. Tarefas que você precisa resolver quando estiver fora de casa, em uma lista chamada fora de casa. Tarefas que você pode resolver com uma pessoa X ou Y, você coloca o nome daquela pessoa. Assim você junta diversas tarefas para realizar em determinado momento. Isso aqui eu vou fazer quando eu parar para ligar para um monte de gente, isso aqui eu vou fazer quando eu estiver na rua, isso aqui eu vou fazer quando finalmente encontrar o fulano. Assim, de repente, você pega e vai fazer várias tarefas de uma vez, em vez de ficar pingando para lá e para cá. Outra coisa que eu mencionei anteriormente é que se uma ação requer vários passos, a gente vai chamá-la de projeto. E a gente vai destrinchar quais são esses passos. No livro, ele chama de planejamento de projetos como um modelo de planejamento natural. O primeiro passo nesse modelo é definindo propósito e princípios. O que isso significa? Nessa etapa, você identifica o porquê e os princípios fundamentais que vão guiar o teu projeto. Exemplo para estudantes. Propósito. Tornar-se proficiente em Python para melhorar as chances de conseguir um emprego ou para conseguir finalmente passar no concurso que envolva TI. Princípio, o processo de aprendizado deve ser feito de forma sistemática, a gente estuda de forma organizada, incluindo conhecimento teórico e prático, visando a retenção a longo prazo em vez de soluções rápidas. Então, o primeiro passo foi definir o propósito e os princípios, o que a gente está querendo fazer e por quê. O segundo passo é visualizar o resultado. O que isso significa? Nessa etapa, você imagina de uma forma vívida o objetivo final, como o sucesso se pareceria e como você se sentiria. Exemplo, ser capaz de criar um pequeno aplicativo do zero, resolver desafios de programação com confiança e entender bibliotecas e frameworks avançados de Python. Então está definido não só o propósito, mas o que você quer alcançar, como que você se vê lá com a coisa realizada. O terceiro passo é o do brainstorming, é despejar as ideias. O que isso significa? Essa é a fase de jogar as ideias na mesa. Nenhuma ideia é absurda demais, e o objetivo é pensar em todas as maneiras possíveis de alcançar o resultado. Pensando aqui, fazendo brainstorming nesse nosso exemplo de Python. 1. Fazer um curso online. 2. Praticar em plataformas de programação. 3. Assistir a tutoriais de Python no YouTube. 4. Ler livros sobre Python. 5. Participar de uma comunidade de programadores para ter accountability, quando você tem alguém que vai estar te cobrando ali, vai estar acompanhando a sua evolução. 6. Criar um repositório no GitHub para armazenar os seus projetos. O quarto passo aqui, a gente está falando de projeto ainda, é organizando as ideias que você levantou no brainstorming. O que isso significa? Agora que você tem muitas ideias, é hora de dar alguma estrutura a elas. Então, organize seus pensamentos em grupos lógicos ou sequências. Por exemplo, nesse nosso exemplo de Python, semanas 1 e 2. Concluir os módulos introdutórios em um curso online e praticar exercícios básicos. Semanas 3 e 4. Assistir a tutoriais específicos de Python. Iniciar um projeto simples. Semanas 5 e 6. Ler capítulos de um livro sobre Python para aprofundar o entendimento teórico e praticar em plataformas de programação. Semana 7 e 8, entrar em uma comunidade, buscar feedback, aprimorar o projeto e, a partir daí, de forma contínua, atualizar o seu repositório no GitHub, continuar aprendendo e criando projetos mais complexos. O quinto passo, na verdade, você realiza de diversas formas. O quinto passo é identificando as próximas ações necessárias. O que isso significa? Descubra qual é a primeira ação física necessária para cada fase ou para cada segmento do seu projeto. Por exemplo, uma primeira ação física, pesquisar e se inscrever em um curso online de Python. Outra ação física, procurar no YouTube por canais de tutoriais confiáveis sobre Python. Outra ação física, comprar ou pegar emprestado um livro de Python recomendado por especialistas. Outra, registrar-se em uma comunidade de programadores, como Stack Overflow ou GitHub. 5. Criar um novo repositório no GitHub para projetos de Python.
Essa abordagem reflete como naturalmente pensamos sobre as tarefas quando estamos realmente engajados. Isso torna mais fácil enfrentar projetos desafiadores. Então, basicamente, é uma forma de estruturar projetos quando você tem uma lista de ações ou você tem uma ação grande que precisa ser dividida em passos menores e você tem que identificar também qual é a melhor forma de alcançar aquele objetivo. Então, a gente definiu o propósito, a gente visualizou os resultados, a gente fez brainstorming, a gente organizou as ideias, a gente identificou as próximas ações. Então, isso não é para o dia a dia, isso não é para todas as coisas, é para os projetos. É quando você tem uma coisa que você quer realizar, mas que depende de vários passos consecutivos. Eu tentei resumir o livro, e é um livro inteiro sobre isso, vale a pena ler, se chama A Arte de Fazer Acontecer, mas as principais coisas que você pode tirar aqui desse vídeo são: primeiro, despejar as ideias. Depois, identificar, tem alguma coisa que eu posso fazer sobre isso aqui? Sim, aí você joga as ideias para o sim, e não tem nada que eu possa fazer. Isso aqui é só preocupação, joga pro não. Esquece o não, beleza? Vai dar uma olhada nele uma vez por mês, ou sei lá, vai rezar sobre ele, vai fazer alguma coisa, mas não é algo para você ficar se preocupando, porque não tem nada que você possa fazer. Pegando a sua lista de sim, coisas que você pode fazer algo a respeito, você vai organizar o contexto para tentar aglutinar essas tarefas para você pegar e fazer de uma vez, fora de casa, quando encontrar fulano, etc e tal. Lembrando que se uma tarefa toma menos do que 2 minutos, pega e faz. Antes de começar a organizar os projetos, o que demora 2 minutos só? Ah, preciso mandar um e-mailzinho para fulano de tal, pega e manda. Preciso mandar mensagem para fulano de tal, pega e manda. Você listou essas pendências, já pega e faz todas aquelas que demoram menos de 2 minutos para serem feitas. E quando você tiver várias ações para realizar, ou você tem uma ação muito grande que requer diversos passos, você transforma ela num projeto e você organiza as ideias, propósito, visualiza o resultado final, faz um brainstorming de ações que você tem que realizar e segue esse planejamento, analisando de tempos em tempos. Uma vez por semana, pegue a sua lista de afazeres e dê uma verificada. Alguma coisa que não precisa mais ser feita, surgiu alguma coisa nova, vai atualizando e vai, dessa forma, jogando para o papel, tirando da sua cabeça as preocupações, as coisas que você tem que fazer para liberar um pouco de espaço e você ter uma vida mais tranquila, menos ansiosa, com mais criatividade. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Se você está começando a estudar para concurso e não tem a menor ideia de como que faz isso, clica aqui na tela, nesse quadradinho, que é o link para o meu e-book grátis, chamado 9 Passos que me levaram à aprovação em 9 meses. É o básico do que você deve saber sobre como estudar para concurso. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.